eu sou a professora Larissa da Mata e vamos dar continuidade na nossa aula sobre toxina botulínica aplicada à fisioterapia. Na unidade anterior, a gente aprendeu um pouco de como a toxina botulínica irá atuar nas patologias e irá ajudar o nosso paciente. Nessa unidade nova, a gente vai aprender a aplicação da toxina para todas essas patologias que a gente viu na unidade anterior. Na aula de hoje, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a aplicação da toxina botulínica para tratamentos estéticos, ou seja, como que ele vai ajudar nessas rugas dinâmicas, nas estáticas, e eu vou demonstrar no paciente para vocês os pontos, as marcações e como que a gente irá fazer a aplicação em si. Porém, lembra lá nas aulas anteriores onde eu prometi que eu ia mostrar para vocês a diluição em si? Nas aulas anteriores eu falei um pouquinho, demonstrei sim por cima. Hoje eu vou demonstrar a fundo para vocês a aplicação. Aqui a gente já tem a nossa bancada. O que precisa conter nessa bancada? Primeiro, a asepsia. A gente precisa fazer toda a asepsia dessa bancada, deixar ela bem limpinha com álcool 70. A gente usa um papelzinho de apoio, que é esse papelzinho branco aqui, a gente acha em materiais odontológicos, que é os que os dentistas usam. A gente precisa de gaze, que está aqui nesse potinho. Não precisa ser estéreo, porque a gente vai usar álcool, pode ser a gaze não estéreo. A gente vai utilizar álcool 70, eu coloco o álcool direto nesse recipiente aqui, vocês podem ter um recipiente, álcool 70. A gente vai utilizar luvas descartáveis, não precisa ser luva estéreo. Uma agulhinha uma seringa para aplicação. Essa da BD que eu enfatizei para vocês, que é a seringuinha de insulina de 1 ml, que tem 100 risquinhos aqui. Uma seringuinha de 5 ml pra gente aspirar o nosso sorinho, fazer a diluição da nossa toxina botulínica. Cloreto de sódio a 0,9%, não é o cloreto de sódio, aquele que a gente usa para inalação. A gente acha esse aqui em casas cirúrgicas, é o cloreto de sódio para injetáveis. Então lembra que eu enfatizei para vocês, precisa ser esse em específico, não pode ser o de inalação. Uma agulhinha 70 por 30 pra gente aspirar o nosso sorinho. E a agulhinha para aplicação da nossa paciente. Então eu vou demonstrar aqui para vocês todo o passo a passo da nossa diluição. Eu não vou diluir um botox realmente aberto agora. Eu tenho um frasco ampola aqui vazio. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente dilui a toxina, a gente tem até 3 a 5 dias para usar? Então eu não vou diluir essa toxina, sendo que eu não vou realmente aplicar na paciente. Aqui será só uma demonstração. Então a gente vai simular uma reconstituição aqui no vidrinho do frasco ampola. Ele vem em uma caixinha, então a gente vai abrir. Ele vem geralmente com gelox naquela caixinha de isopor que eu mostrei pra vocês. Então vocês vão pegar lá do seu frigobar, da sua geladeira, que é própria apenas para medicamento. Então você vai pegar o seu gelox, colocar na bancada e sempre deixar a toxina em cima do gelox, para assim ela não degradar e não vir perder toda aquela cadeia leve e pesada e você injetar apenas soro no seu paciente. A gente não quer isso. Então ele vem nesse bercinho, a gente vai abrir e vai deixar ele aqui em cima. Eu já lavei as minhas mãos antes de começar a aula, mas vocês lavem, façam a asepsia da mão. Tô passando um álcool aqui. Coloquem as luvas. Um detalhe importante, a nossa luva não é estéreo, né? A gente não precisa ter luva estéreo para esses procedimentos, porém, para evitar infecção, contaminação cruzada, álcool, borrifa álcool nas luvas. A toxina, ela vem com um lacre aqui em cima, então a gente tira esse lacre, a gente borrifa na toxina aqui, ó, álcool. Pega a nossa gaze
e faz a asepsia aqui da borrachinha aonde a gente vai entrar com a nossa agulha. Então, limpa bonitinho. A gente vai pegar a nossa seringuinha de 5 ml. A gente vai abrir. A nossa agulhinha 70 por 30. Vai abrir com cuidado aqui, ó, pra não fazer a contaminação. Vai rosquear. A gente vai abrir e a gente vai tirar o ar que tem aqui dentro, pra ficar mais fácil a aspiração. Pegou o sorinho, fez a asepsia do sorinho. Lembra de fazer a asepsia de todos os materiais. Fez a asepsia do sorinho, quebrou o sorinho e a gente vai aspirar. Aqui a gente tem uma toxina de 200 unidades, naquela pontinha que a gente aprendeu, 200 unidades a gente vai diluir com 4 ml de soro fisiológico, tá? Do cloreto de sódio. Então a gente vai aspirar aqui 4 ml. Pode virar o sorinho, ele não vai vazar. Aspira sempre um pouquinho a mais do que 4, porque a gente vai tirar as bolinhas, todas essas bolhas que tem aqui dentro. Aqui vem 10 ml. O que você vai fazer com essas 10, com esse restante que sobrou aqui? Descartar, tá? A gente não vai utilizar, você vai descartar o sorinho que tem aqui. Não dá pra reutilizar o sorinho que tem aqui, então você vai jogar ele direto no descarpaque. Vai tirar todas as bolinhas que tem aqui dentro. Não pode ficar bolinha nenhuma. Porque senão, quando a gente colocar ela no frasco ampola, vai desestabilizar as cadeias da toxina. Então, a gente tira todas as bolinhas. Nessa seringa aqui, a gente pode bater à vontade. Pelos 4 ml. A gente vai pegar o nosso frasco ampola, vai deitar ele e introduzir a agulha, sempre para a parede do vaso. Lembra que o frasco ampola, ele tem pressão negativa aqui dentro, ele vai puxar o nosso êmbolo, então a gente vai segurar ele com toda a nossa força para ele não puxar o nosso conteúdo do soro todo de uma vez. Então segura com força, insere a agulha, joga ela lá para a lateral do vaso e vai bem aos pouquinhos desprezando aqui na parede do vaso para correr devagarinho. Esse frasco ele já não tem mais pressão negativa, ele não foi aberto agora, então não está sendo puxado. Mas se fosse um frasco novinho que você está diluindo ali, ele vai puxar com tudo. Então você vai segurando e vai soltando aos pouquinhos que ele vai soltar, que ele vai puxar sozinho. E é bem devagarzinho assim mesmo, com todo o cuidado e carinho para não desestabilizar a nossa toxina. Cuidado ao encapar a agulha. Colocou todo o
o nosso diluente aqui dentro, a gente vai fazer movimentos circulares devagarzinho para pegar todo esse pozinho liofilizado que tá dentro aqui do frasco ampola e diluir a nossa toxina. Então a gente vai trabalhar um pouquinho assim, bem devagarzinho, nada de chacoalhar esse frasco e nem agitar. Lembra que todo um cuidado é necessário, porque só de olhar a toxina perde as cadeias dela e vai embora. A gente pode fazer esse movimento aqui também. E assim a gente terminou a nossa reconstituição da toxina botulínica. Enquanto isso, a nossa paciente está aguardando, a gente vai fazer vai fazer a asepsia da pele dela e fazer toda a marcação. A gente vai deixar essa toxina descansando um pouquinho. A gente vai deixar ela aqui em cima? Não, a gente vai voltar ela lá para nossa geladeira e deixar ela até a hora que a gente for aspirar a toxina, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês a aplicação da nossa paciente. Aconteceu muita gente. A gente vai começar então a marcação na nossa paciente. E o que a gente vai precisar? O primeiro passo é fazer a higienização da pele da paciente. Então você pode fazer tanto com sabonete, fazer toda essa higiene bonitinha, limpar e depois a gente vem com álcool. A paciente não pode estar com maquiagem. Se ela vir com maquiagem, a gente passa um demaquilante primeiro. Aqui então eu vou passar o alquinho na nossa paciente, vou pedir para você levantar o pescoço. E a gente vai passar o alquinho por toda a região que a gente vai marcar. Fecha o olho para mim, por favor. A gente pede para fechar o olho porque é álcool 70 e pode arder o olho do paciente. A gente vai passar o alquinho. E vocês vão fazer essa asepsia bem bonitinha, limpar bem bonitinho várias vezes para não ter problema de contaminação. Aqui, como eu não vou realmente aplicar, eu vou só demonstrar, eu não preciso fazer toda essa asepsia, mas vocês façam essa asepsia bem bonitinha e bem detalhada para não ter risco de contaminação. A gente vai utilizar um lápis de marcação, é um lápis de maquiagem, tá? De delineador, um lápis de olho. A gente costuma usar branco, rosa, amarelo, aí vai do gosto de vocês, pra gente fazer a marcação.
Primeiramente, a gente vai perguntar então para a paciente se ela quer arquear essa sobrancelha ou não. Uma vez que a cliente fala que não quer arquear a sobrancelha, no retorno a gente não consegue arquear se ela mudar de ideia. Porém, se ela está em dúvida se ela vai gostar ou não de arquear essa sobrancelha, no retorno a gente consegue baixar essa sobrancelha se ela achou, na verdade, que arqueou demais. Então a gente precisa entrar em um consenso com o nosso paciente se arquear ou não. Eu vou fazer a marcação aqui como fosse arquear, porque geralmente as nossas pacientes gostam de arquear, até os homens, porque faz a abertura de olhar, tira aquele aspecto de olhar cansado. Eu vou pedir para a paciente fazer as expressões para fazer a marcação. Faz a cara de brava para mim, por favor. Mais forte. A gente nota que ela não tem tanta força muscular, até porque a nossa modelo é bem jovem, tem 18 anos. Então, ela quase não tem. Tá vendo? Uma cara de assustada. Praticamente não tem também. Faz mais forte, por favor. Perfeito. A gente nota algumas linhazinhas aqui. E um sorriso? Ela não tem nenhum pezinho de galinha, mas vamos simular como se ela tivesse. A gente vai respeitar algumas margens de segurança aqui. Licença. Levanta bem esse queixo pra mim. A aplicação, aqui a gente tem que lembrar que tem toda essa região aqui, ó, o orbicular dos olhos. Certo? Aqui é a musculatura do orbicular dos olhos. A gente precisa respeitar uma margem de segurança para aplicar aqui no frontal, que é de um dedo. Se a gente não respeitar essa margem de segurança aqui, ó, que é de um dedinho, aplicar nessa região aqui, a musculatura aqui da sobrancelha, ela vai pesar e vai criar aquela pitose, aquela intercorrência que a gente não quer. Então, a primeira margem de segurança é um dedo acima da sobrancelha. Eu vou limpar aqui para vocês conseguirem visualizar a marcação correta. Fecha o olho, por favor, para não arder. Perfeito. Então, a primeira marcação de segurança, um dedinho. A gente vai riscar um dedinho de fora a fora. Olha pra mim. Um dedinho. A segunda marcação para arquear, você vai pedir para a paciente olhar na ponta do seu nariz. Por quê? Abre bem os olhos. Abre os olhos. Olha para cá. Vamos imaginar que aqui é a minha ponta do meu nariz e ela vai estar olhando aqui para a ponta do meu nariz. A gente vai pegar de base a íris do olho dela e vai traçar uma linha para cima dos dois. Esse é o pico do arqueamento da nossa sobrancelha. Então, a gente usou a linha da íris como base do arqueamento da nossa sobrancelha. A gente vai aplicar dentro e nunca fora. Essa linha perpendicular que a gente faz o traçado aqui é para a sobrancelha não arquear muito. Então, a gente vai colocar um pontinho apenas aqui, ó, de cada lado. Aqui seria uma unidade, apenas para essa sobrancelha não arquear demais, para a gente ter um controle dessa sobrancelha. Só um chorinho aqui. Na região aqui do frontal da paciente, a gente vai distribuir conforme a força muscular dela. Pensando que ela tem uma força muscular média. Faz a cara de assustada de novo, como se aqui vincasse tudo bonitinho como na foto que eu demonstrei para vocês. Então, a gente imagina aqui as linhas e a gente vai fazendo em cima das ruguinhas.
Para vocês que estão iniciando, eu sugiro a começar com 2 unidades. Então, esses pontinhos aqui de cima, 2 unidades. Esses mais grossos. 2 unidades de toxina. Esses aqui de baixo, 1 unidade. Por quê? A gente vê nos novos artigos do Cotofana, que é um grande anatomista que pesquisa sobre essa área, que quanto mais a gente pesa nessa região aqui próxima ao auricular, maior é a chance de pitose. A gente não precisa pesar nessa região. Então a gente coloca 1 unidade. A gente respeita essa zona toda aqui. Lembrando que a toxina, ela tem um halo. Então esse halo geralmente, tirando a Dysport, é do tamanho de uma moedinha. Então vai casar os halos, ó. Tamanho de uma moedinha de 50 centavos. Um halo vai se sobrepor ao outro. Então, ele cria mais força. Tá vendo? Por isso que a gente precisa dessa margem de segurança aqui de baixo. Então, a gente vai deixar 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades, 1 unidade, 1 unidade, 1 unidade. Nessa região aqui, 1 unidade apenas para na hora que é demais. Quando a gente fala agora da região do bravo, que é aqui na nossa glabela, a gente usa a marcação para pegar as 2 pontas da nossa musculatura do prócero, que aqui tem o nosso músculo prócero. Então, a gente pega a inserção e a cauda bonitinha aqui para travar bem. Ela, quando ela faz a cara de brava, pode fazer, por favor, não tem muita força. Porém, é os primeiros sinais dos nossos pacientes, que é aquela ruguinha do 11 aqui. O que a gente vai fazer? Vamos pensar que ela tem uma força como a minha, que já é bem forte, que eu mostrei para vocês em aula. A gente vai colocar 3 e 3 unidades. A gente poderia colocar, no caso dela, que quase não tem força, ela não tem indicação. Mas para uma paciente que quase não tem força, 2 e 2. Aqui a gente tem a nossa musculatura, que é o corrugador. O que ele faz? Ele empurra e amassa o nosso prócero. Então a gente tem que travar ele aqui também para parar essa movimentação da carinha de brava. A gente vai fazer a marcação bem aqui, ó, no nosso início da sobrancelha e uma aqui mais para lateral. A gente irá colocar nessa aqui 3 unidades e nessa 2 unidades. Por quê? Vamos pensar que ela tem uma força mediana. A gente precisa travar bem essa região dessa musculatura para ela não amassar o prócero aqui. A gente pode começar com 2 unidades, 1 unidade, para quem não tem muita força muscular. Porém, em vivência clínica, fica quase um padrão, para não ter muito retorno. E no retorno você não tem que aumentar essa dose. 3, 3, 3, 2. Isso zera quase no retorno vocês utilizarem mais uma dosagem e esse paciente não chegar travado com essa glabela. Então deixem como padrão 3 e 2, mas avaliem. Tem pouca força muscular e diminui. Não use uma força tão alta, senão vai ter a pitose nessa sobrancelha e vai rebaixar assim do seu paciente. E a gente não quer isso. Então, 3, 2, nunca mais que isso. Vai testando no seu paciente, vai vendo no retorno. Ah, ele tem muita força. 3, 2. Ah, no retorno eu precisei colocar mais 2 unidades aqui. Então, na próxima vez que ele vier até o consultório refazer o seu botox, você já usa a dose total que você utilizou da última vez, tá? Principalmente quando é um paciente que vem a primeira vez, a gente precisa usar unidades, né, quantidade aqui, que não vá trazer risco, não vai trazer intercorrência para o seu paciente. Quando a gente fala aqui do orbicular, que é os pés de galinha, tem um pontinho avançado que eu já vou ensinar para vocês, que é aqui na caudinha da sobrancelha.
bem aqui no último fiozinho, a gente põe um pontinho bem superficial, uma unidade. Ele vai fazer isso, ele vai abrir o olhar da paciente e elas gostam muito. Para tratar essas ruguinhas aqui, que geralmente os pacientes têm, a gente vai distribuir unidades aqui. O que a gente tem que tomar de segurança, margem de segurança? Um dedinho do final aqui do olho, nunca pra lá, então a gente vai demarcar aqui, ó. O que a gente também não pode? Aqui passa o nosso zigomático. Se a gente descer muito esse pontinho, a gente vai pegar o zigomático. Pegou o zigomático, quando a paciente sorrir, ela vai sorrir torto. Ela não vai conseguir sorrir direito. Então, sempre se atentar às margens da musculatura. Não adianta vir muito aqui para trás também na têmpora, porque não vai pegar aqui a nossa orbicular, que é o que faz a prega aqui do sorriso, tá? Os famosos pés de galinha. Aqui varia muito de paciente para paciente. A gente precisa ver a quebra dessa ruga. Quando ela sorri, onde quebra mais? E a gente vai colocar exatamente aonde tem as rugas. Um padrão para vocês começarem. Aqui no finalzinho da sobrancelha e mais uns 3 aqui. Se a paciente tiver muita ruguinha, a gente pode colocar mais 1 ou 2 aqui. Vale avaliar também. Tem paciente que ao sorrir faz aquelas ruguinhas que a gente fala do shark, né? Que é as famosas ruguinhas do tubarão aqui. Que quando ela sorri, puxa tudo. Daqui para baixo, a toxina não trata, é flacidez. Então, precisa também alinhar a expectativa dessa sua paciente, que vai tratar as linhas aqui ao redor dos olhos. As linhas decorrentes da flacidez não trata. Quando tem muita flacidez aqui, ó, nessa parte, nessa região da olheira, ela também empurra e quebra bastante. Quando você vê que a paciente tem muita flacidez nessa região, você também vai avisar para ela que vai amenizar essas linhas, mas não vai sumir totalmente. Por quê? Essa flacidez empurra essas ruguinhas para cá. Então, além do botox, ela precisa tratar aqui a flacidez de olheira, tá? Essas são as marcações iniciais, padrão, básicas da toxina. Temos outras marcações também. Bem aqui, ó, na pontinha aqui, ó, do nariz aqui embaixo, na columela aqui, bem aqui. Esse pontinho aqui é para quando a paciente sorri e a pontinha do nariz cai. Então, a gente pode colocar um pontinho aqui para essa pontinha do nariz não cair mais. Quando a paciente tem um sorrisinho triste, a gente também tem a marcação bem aqui. O que a gente vai fazer? Um dedinho aqui, ó, da borda do sorriso, um dedinho para cima, para o lado, quer dizer, e um dedinho para baixo, o que vai ser mais ou menos aqui. Então, nessa região aqui, a gente consegue fazer a aplicação para relaxar essa musculatura e o sorrisinho triste ir embora. Quando a paciente tem o queixinho celulítico, a gente também consegue tratar esteticamente. Faz assim pra mim, ó. Carinha de choro. Assim, ó. Biquinho de choro. Isso. Ela não tem. Mas se ela tivesse, a gente consegue aqui, ó, no músculo mental, fazer a marcação. 2 unidades, 2 unidades, 2 unidades. 1 unidade. Sorriso gengival. Pode parar. Quando a paciente sorri e ela expõe muitos dentes, a gente tem um pontinho aqui também, que é abaixo aqui da aba do nariz. A gente coloca uma unidade, quando ela sorri, não vai expor tanto esses dentes. Agora que a gente falou um pouquinho sobre as marcações, aí eu vou mostrar para vocês as angulações, como seria mesmo na prática. Pode arrumar a touquinha, Fê, que tá com os cabelos pra dentro. Isso.
Perfeito. Uma vez que você fez toda a marcação com a sua paciente, fazendo todas as mímicas de bravo, assustado, o que você vai fazer? Vai passar álcool por cima das marcações, bonitinho, pode fechar os olhos. Você vai anotar a quantidade lá naquele prontuário que eu mostrei pra vocês. No frontal eu usei X unidades, no auricular eu usei X unidades. No próximo, aqui na região da glabela, do próximo corredor, X unidades. Em outras áreas, quantas unidades por ponto você utilizou. Você vai deixar tudo anotadinho. Você vai somar para ver a quantidade que você utilizou. Normalmente, quando a gente fala de terço superior, a gente utiliza em média 50 unidades, depende da força muscular desse paciente, tá? Pode ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, vamos pensar que a gente aspirou aqui 50 unidades, que é uma seringa dessa certinha, de 1 ml. Essa agulhinha, bem aqui que eu tô mostrando pra vocês, é uma agulhinha que chama agulha de Lebel. Ela é bem fininha e ela é ótima para aplicação estética ou em áreas do terço superior. Por quê? A gente não precisa pensar muito em angulação com essa agulha, diferente da agulha de insulina tradicional. Ela é mais cara para o uso, porém ela é muito boa e deixa essa aplicação muito mais confortável para o seu paciente. Você pode passar uma pomadinha anestésica em todos esses pontinhos aqui e pedir para o seu paciente aguardar 20 minutinhos, ou pegar um gelinho, né, esses gelinhos em gel que a gente tem, e fazer a anestesia através do gelo para o maior conforto desse paciente. O que você vai fazer? Toda vez que você aplicar, antes de você aplicar, você vai fazer a limpeza dessa área. Então, eu sempre começo pelo frontal. Então, eu vou limpar aqui, ó. Vou começar nesse pontinho aqui. Eu vou limpar esse pontinho. Nunca segure por aqui, para não esquentar a toxina. Sempre segure por baixo. Eu limpei esse pontinho. Eu não vou aplicar, tá? Eu só fingi. O que eu vou fazer? Eu limpei, fiz a asepsia do local. Eu vou vir e vou fazer a angulação. Se eu tivesse com a agulhinha de insulina amarelinha, eu entraria a 45 graus aqui nessa região. Entraria apenas um pouco mais que o bisel, 4 milímetros dessa pontinha, um pouco mais que o bisel, e injetaria 2 unidades. Com essa agulhinha, a gente pode entrar com ela inteira. E lembrando que a gente sempre faz a aplicação voltado para cima. Então, o que eu faria? Eu limparia aqui a região, pegaria a nossa agulhinha, assim a nossa seringa, faria aqui, ó, um gordinho, entraria a 45 graus e entraria com a agulha inteira. E eu vou simular e injetar aqui pra vocês. Então, quando vocês forem pegar, sempre vire os tracinhos pra vocês verem aonde vocês estão injetando. Então, pega aqui, faz a pinça, injeta 2 tracinhos, anda 1, 2 tracinhos. Eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo o que é andar esses tracinhos. Vocês podem notar que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casinhos a cada númerozinho. Então, de 0 a 10, 5. De 10 a 20, 5. Então, vamos focar aqui embaixo. Tá aqui, ó, no 90 certinho. Eu vou andar 2 casinhas, ó. 1, 2. É essa quantidade.
É bem pouquinho mesmo, cada gotinha aqui vale ouro e tem um poder muito grande. Então, você tem que tomar muito cuidado, ter uma mão bem levinha e precisa para ir correndo essa aplicação. Fiz toda a aplicação aqui do frontal. Limpei todos esses pontinhos, apliquei em toda essa região. Como que eu vou aplicar aqui na glabela? Começo sempre pelo meio aqui, ó, pelo próximo. Então, a gente vai fazer a asepsia. Você vai pegar a seringa, fazer a prega, faz o gordinho, aperta para o paciente não sentir e entra nesse ângulo de 90 graus. Coloca a agulha inteira e segura. Aí você pode segurar assim, ó, pelo canhão. Segura e desce. 1, 2, 3. Espera uns segundinhos, puxa. Pode ficar uns halos aqui na aplicação. Vermelhinho, altinho, que com alguns minutos ele vai sumir. Você nunca vai injetar e já tirar, porque sempre fica alguma gotinha. Você vai esperar para ficar lá na musculatura. Então, você fez a primeira aplicação aqui, tirou, limpou o segundo pontinho, colocou, injetou. Então, fiz o gordinho e injetei. 1, 2, 3. Espera um pouquinho, tira. A gente vai fazer também aqui na região do corrugador. Então, limpa e aplica. Como que você vai aplicar? Segura bem forte a região do corrugador da sua paciente. E aqui você vai colocar no ângulo de 10 graus, ou seja, você vai arrastar a agulha. Entra bem pouquinho, entra a toalha inteira. Se for a agulha amarela, você vai entrar apenas o bisel e nada mais que isso. E vai colocar 1, 2, 3 unidades. Colocou, tirou, esperou, limpou esse segundo ponto. Esse aqui é bem superficial, você vai colocar bem superficialzinho aqui. Só a pontinha. Se for essa agulhinha, você pode colocar um pouco mais que a ponta, não coloca tudo, porque é uma região bem pequenininha. E vai colocar aqui colocou 1, 2 unidades. Esperou, tirou. Apliquei toda essa região. Vou para a região de baixo do orbicular. Limpei o pontinho aqui de abertura do olhar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, fazer o pontinho aqui, ó, para vocês visualizarem melhor. Cuidado com o dedo. Venho aqui, ó, 45 graus e injeto 1 unidade. Nesse pontinho, vocês podem injetar nessa direção. No orbicular dos olhos, sempre para fora do olho, porque a toxina ela paralisa. Se a gente, por engano, sem querer, deixar isso escorrer para dentro dos olhos, o globo ocular vai ficar abobado, né? Vai ter ali, não vai segurar a musculatura, então ele vai ficar rodando de um lado para o outro. Então, por segurança, você vai pedir para o seu paciente virar e você vai ver qual que é o ângulo que você fica mais confortável com a aplicação, vai limpar e vai vir. O que eu faço? Eu vou para o outro lado. Eu gosto dessa angulação para aplicar no paciente. Então, você vai segurar, vai fazer esse gordinho. Lembra que o gordinho deixa mais confortável. Cuidado com os dedos. Faz aqui no ângulo de 45 graus e aplica 3 unidades. 2 unidades, 2 unidades. Isso vai variar de acordo com o seu paciente. Poderia ser 2, 2, 2,
2, 2, 1. Depende da força muscular do seu paciente. Isso a gente precisa avaliar de paciente para paciente. Então, você vai pegar, vai fazer o gordinho e vai aplicar. Aplicou 1, 2, 3. 1, 2, 2. Isso vai variando. E desse lado, você vai fazer a mesma coisa. Quando a gente fala aqui nessa região, a gente vai limpar, avisa o paciente que tem um cheiro forte de álcool e você vai vir bem nessa região, ou seja, você vai pegar, vai fazer um gordinho e vai aplicar bem nessa musculatura. Pode entrar com a pontinha dessa agulha só, não precisa entrar com ela inteira. Aplica ali 1 unidade. Nessa região, você também vai entrar bem superficial, porque aqui é uma região onde passa várias musculaturas e elas uma sobrepõe a outra. Então, para pegar a musculatura errada, é muito fácil. Então, precisa ter um pouco mais de técnica para aplicar aqui. Comecem sempre pelas aplicações tradicionais, que são mais seguras. Quando já tiver mão, jeito, confiança, respeitando a curva de aprendizado, vocês vêm para essas regiões aqui que precisam de um conhecimento um pouco maior, tá? De técnica. Faz o gordinho, entra a 45 graus, só o biselzinho e aplica aqui 2 unidades. No mento aqui, a gente também vai limpar e vai entrar, olha, bem pra cima, fazer o gordinho e entrar 90 graus, essa agulhinha entra tudo. Se for a agulhinha amarela, entra 4 milímetros, um pouco mais que o bisel. Entrou, então você vai pegar, vai injetar e vai colocar aqui 2 unidades. Aqui a gente pode vir a usar 4 e 4, porém, avalie o paciente, 2 e 2, talvez no retorno você coloque um pouquinho mais. Bom, essa foi a nossa aula sobre a aplicação da toxina botulínica de forma estética no nosso paciente. Lembrando sempre que a gente precisa respeitar a nossa margem de segurança de um dedinho aqui em cima do nosso auricular dos olhos, um dedinho aqui da comissura dos olhos. Respeitar sempre a angulação. O orbicular, aplicar com o nosso bisel sempre voltado para fora. No frontal, sempre com o nosso bisel voltado para cima. A agulhinha amarela, 45 graus, um pouco mais que o bisel. No orbicular, só o biselzinho se for a agulhinha amarela. A agulha de Lebel, ela traz um conforto muito maior para o nosso paciente. Então, eu indico para vocês, principalmente quando se trata de aplicação para blefaroespasmo, quando a gente envolve muito aqui a região do orbicular, ok? Então, a gente se vê na nossa próxima aula por uma nova aplicação para uma nova patologia. Até lá!